Capítulo 1939. O caminho da abominação, parte 3. Se alguém vem até nós em busca de briga, nós não apenas damos a eles. Nós os espancamos com tanta força que aqueles que estão atrás deles pensam 3 vezes antes mesmo de olhar para nós. Esses soldados estão tentando nos capturar e estão dispostos a exterminar seus alvos se não conseguirem nos colocar uma coleira. Eles ficariam felizes em condenar cada um de nós a uma vida inteira de escravidão e depois voltar para suas vidas por causa dessas ordens. Não me fale sobre os mercenários. Pessoas que fariam qualquer coisa por dinheiro e têm uma bolsa de ouro como bússola moral. Diga o que quiser, mas eles não são inocentes. Você é livre para não sujar as mãos, mas eu vou. Zoret disse. Teseu tentou dar um passo à frente e enfrentar o dragão das sombras, mas Dougus apertou seu ombro, forçando-o a parar. Ela está certa. Ele disse, fazendo o queixo do Bastet cair. Você acha que se alguém tentar me capturar ou matar, eu simplesmente fujo? Não, eu revido. Não fiz isso até agora apenas porque os ferimentos que você me infligiu foram muito graves. Além disso, eu não poderia arriscar que você tivesse um ataque de loucura de sangue ao ver a violência e me atacasse. O grifo fez uma pausa, deixando suas palavras e a culpa penetrarem no coração de Teseu. Eu não culpo você porque você não tem controle sobre suas ações, mas eles são diferentes e não merecem piedade. Se você continuar fugindo, você os deixará mais confiantes e os ajudará a aperfeiçoar suas habilidades de rastreamento. Um dia, eles descobrirão uma maneira de rastrear sua assinatura energética e você será forçado a passar a vida inteira fugindo. Se retaliarmos, em vez disso, eles perderão todos os dados que adquiriram até agora e, sem nenhuma ideia do motivo de sua derrota, a dúvida e o medo nublarão suas mentes. Somos bestas divinas. Não gostamos de violência, mas também não somos ovelhas. Eu vou fazer isso. Lit moldou suas roupas na armadura do caminhante do vazio e conjurou vara em seu quadril. O quê? Por quê? Solos perguntou com os olhos bem abertos. O casamento me deixou feliz, não mole. Ele respondeu. Essas pessoas são como aquelas do reino que ficariam felizes em me fazer prisioneiro e fazer experiências comigo até o dia da minha morte. Quaisquer que sejam os dados que eles coletaram sobre Teseu, não vou deixá-los cair em mãos erradas. Se alguém aprender como rastrear abominações, serei o próximo. Quando isso acontecer, não terei privacidade, e as pessoas poderiam me seguir e descobrir a torre. Além disso, esta é a primeira oportunidade que tenho de colocar meus novos feitiços e corpo à prova. Uma simples luta contra um exército humano, como aquele que me espera quando eu voltar ao reino. Ou você espera que o exército real me deixe em paz se eu não aceitar seus termos? Ou os seguidores de Trude, aliás. Mais e mais pessoas a seguem a cada dia e não vou me conter só porque eles compraram as mentiras dela. Solos ponderou suas palavras, sabendo que Lita estava certo. Que Zoret e Dougus estavam certos. O clone da abominação estava exatamente na mesma situação que estaria se a existência da Torre de Menadion fosse descoberta. Nesse ponto, ela ficaria com apenas 2 opções. Passar a vida inteira fugindo, colocando em perigo todos que ela amava, ou revidar. Pelo menos dê uma chance a eles. Tente mandá-los embora. Solos disse, curvando os ombros. Eu vou. Lita sentiu. Vocês convocam o mestre. Eu cuidarei do problema. Ele se envolveu em uma capa preta e saltou em direção ao exército que se aproximava no momento em que 3 pilares negros irromperam da caverna e alcançaram o céu, dando a Vastor suas coordenadas. Estarei aí daqui a pouco. Ele respondeu através do link mental. Não é fácil explicar à sua esposa por que você tem que sair no meio da noite, mesmo que seu amuleto de comunicação esteja silencioso. Você não poderia me ligar durante o dia. A voz mal-humorada e arrastada não era nada parecida com a que Teseu lembrava. Bitra e Zoret riram algo sobre uma mulher chamada Azinha. Eles brincaram sobre rebatizá-la de senhora e pedir sua permissão antes de agir.
O Bastet não tinha ideia do que havia acontecido durante aqueles últimos 2 anos, mas nunca tinha visto uma abominação rindo, exceto durante um frenesi alimentar. Enquanto isso, Lid ficou a meio caminho entre o exército e a caverna, pronto para interceptar os pelotões mercenários que se aproximavam. O corpo humano de Solos estava quase esgotado, então ela voltou à sua forma energética, com pele e cabelos dourados. Ela flutuou alguns metros acima de Lid, uma figura voadora em forte contraste com a escuridão repentina que invadiu a terra. Por favor, volte e vá para casa. Sua voz magicamente amplificada ressoou pelas planícies. Não há nada para você aqui além da morte. Não desperdice sua vida por algo trivial como dinheiro. Muitos membros do exército pararam, confundindo Solos com a grande mãe e pensando que ela finalmente havia retornado entre eles. No entanto, fora o cabelo, todo o resto estava errado. Ela era muito baixa e sua pele deveria ser prateada e pálida em vez de dourada. Eles estavam discutindo o assunto quando a figura encapuzada abaixo dela espalhou uma aura violeta que fez a pele deles arrepiar mesmo à distância. O medo de Tiamat de Lid formou uma espessa parede de mana que se infiltrou na energia mundial, ampliando seu alcance. Os mercenários eram os mais próximos dele e alguns deles entraram em pânico, perdendo o controle de seus feitiços de voo. Antes que pudessem cair no chão, seus companheiros os resgataram e os fizeram beber poções. Acalme-se, seu idiota. É apenas algum tipo de intenção de matar. Concentre sua mana e força de vontade para combatê-la. Eles disseram que o mana extra da ferramenta alquímica repeliu de Lid. Este é meu último aviso. Ele ainda estava na forma humana, querendo testar suas habilidades como mago em vez das de Tiamat. O que você está se aproximando é da casa das bestas divinas. Venha por sua própria conta e risco. Vocês não ouviam ele. O general cavalgava em cima de seu cavalo na frente dos soldados para mobilizar suas tropas. Bestas divinas, no plural. Imagine o quão poderoso nosso país de Azato se tornará quando eles se submeterem. Mesmo que eles resistam e consigamos matá-los, seus cadáveres nos fornecerão muitos materiais para armaduras e armas. Nosso exército se tornaria imparável. Eu prometo a você que quem der o golpe final receberá um conjunto completo de equipamentos da besta divina e ascenderá ao posto de coronel. A ganância e a excitação substituíram o medo quando o general ordenou que varinhas poderosas e ferramentas alquímicas fossem distribuídas aos soldados da infantaria. Sentindo o poder dos elementos na ponta dos dedos e com as poções de aprimoramento corporal impulsionando seus corpos, os soldados se sentiram invencíveis. O exército retomou seu avanço, os mercenários demoraram a tecer suas melhores formações e a capa preta foi retirada, revelando a armadura do caminhante do vazio. A deusa da luz desapareceu e com ela qualquer esperança de sobrevivência. Capítulo 1940. O caminho da abominação, parte 4. Os pilares haviam desaparecido e entre o sol brilhante, a armadura negra e a aura violeta, rastrear os movimentos do cavaleiro deveria ser fácil. No entanto, ele era tão rápido quanto um relâmpago e cada um de seus passos trazia o som de um trovão. Onde ele pisasse, uma cratera se abriria, espalhando poeira e pedras. O primeiro obscureceu sua posição, enquanto o segundo tinha a energia cinética de uma bala, causando dano até mesmo àqueles que usavam armaduras encantadas. O Cavaleiro Negro apareceu na frente dos soldados antes que eles pudessem parar e fechar as fileiras. Ele balançou sua lâmina vermelho-sangue em um amplo movimento horizontal, dando aos soldados tempo para erguer seus escudos. Aviar cortou o metal como se fosse papel e a força por trás do golpe foi tão forte que gerou uma lâmina de vento. Aqueles que foram atingidos diretamente morreram no local, cortados na cintura. Os que estavam atrás deles viveram mais alguns segundos, percebendo como Mogar começou a girar o ar, ficou cheio de uma chuva vermelha. Então, eles pousaram no chão, entendendo que Mogar aparentemente ficou parado enquanto suas cabeças voavam. Os portadores do escudo que pegaram apenas a lâmina do vento tiveram os braços quebrados, mas sobreviveram graças ao impacto que os mandou embora. Os outros não tiveram tanta sorte e morreram no local.
Um único golpe da lâmina furiosa matou dezenas. Não fiquem parados. Reagrupe-se. O general disse enquanto Lit dava mais um passo à frente, perfurando as fileiras como uma bala de canhão humana e transformando os soldados em seu caminho em projéteis vivos que se chocaram contra seus camaradas na retaguarda. Quanto mais fundo Lit ia, mais a formação desmoronava. Os soldados usaram suas varinhas e lançaram uma saraivada de feitiços de nível 3, mas miraram onde ele esteve antes, em vez de onde ele estava. Seus movimentos eram rápidos demais para serem seguidos. Assim que alcançou o coração da ala central do exército, Lit já havia terminado de lançar o feitiço de mago de guerra de nível 4, Tempestade da Peste. Inúmeras balas de escuridão irromperam de seu corpo, cada uma delas 2 vezes mais forte que uma flecha da peste. Eles ainda eram compostos apenas de escuridão, então eram lentos. No entanto, a queima-roupa e com fileiras serrilhadas, não havia como evitá-los. Para piorar a situação, Lit substituiu o segundo elemento não utilizado pela força de vontade. Os magos de guerra aprenderam o truque no nível 4, permitindo que seus feitiços atingissem seus alvos. Tempestade da Peste saiu de seus pés, emergindo do chão, e também de seus ombros e cabeça, subindo alguns metros antes de descer. As balas das trevas atingiram seu alvo, ignorando suas proteções encantadas e passaram para o próximo, mesmo que mal tivessem sobrado um pingo de energia. A máquina bem oleada que o exército deveria ser vacilou diante de um poder esmagador e Lit aproveitou a breve pausa para lançar feitiços com a boca, as mãos e a mente também. Ele não havia preparado nenhum feitiço para criar a pior situação possível para si mesmo e agora estava lançando 3 feitiços ao mesmo tempo. Não deixe ele terminar. E implante as matrizes de selamento elementar. O comandante mago gritou do céu. Com base nos relatórios, eles esperavam lidar com uma criatura das trevas, então se prepararam adequadamente. A área ao redor de Lit ficou repleta de matrizes de selamento elementar, às quais ele respondeu com o feitiço que havia lançado com magia falsa. O feitiço do diretor de nível 4, Desordem, foi algo que ele aprendeu com o vermelho na Academia Grifon Branco. Foi um encantamento simples e rápido que fez uma formação mágica entrar em colapso ao reverter seu fluxo de energia. As matrizes, no entanto, eram feitiços poderosos, e mexer com elas por dentro era considerado uma tática suicida. Assim que se tornassem instáveis, as formações mágicas provavelmente explodiriam com o mesmo poder de um feitiço de mago de guerra do mesmo nível. No entanto, Lit não se importou e seu feitiço Desordem deslizou como uma cobra de uma matriz de selamento para outra antes que pudessem afetar sua tempestade peste. A explosão resultante transformou os soldados ao redor de Lit por dezenas de metros em pasta de carne, permitindo que as flechas da peste se fixassem em um novo alvo. Magos, soldados e mercenários tiveram que se esquivar de uma chuva de balas lentas, mas implacáveis em sua perseguição. Para piorar a situação, até a nuvem de poeira da explosão assentar, eles não conseguiram identificar a posição do Cavaleiro Negro. Ele ainda está vivo ou seu feitiço já teria desaparecido. O comandante mago disse. No entanto, ele deve estar gravemente ferido. Limpe a área antes que ele tenha tempo de se curar. Por sua ordem, um mago perseguido por uma flecha da peste voou em direção à nuvem de poeira e conjurou um vento poderoso que a soprou. O Cavaleiro Negro não apenas ficou ileso, mas também fez um lançamento triplo novamente. Os cristais violetas em sua armadura brilhavam como estrelas enquanto produziam energia suficiente para conjurar uma barreira espiritual. Lit desistiu de seu anel de barreira porque seu tamanho reduzido facilitava a sobrecarga e o superaquecimento. Além disso, uma única pedra preciosa de mana não poderia resistir a um ou mais feitiços poderosos. A armadura do caminhante do vazio, por outro lado, tinha vários cristais e cada um deles era do tamanho de uma maçã. Isso junto com a pele do dragão que ele usou como ingrediente, reforçou a barreira e diminuiu seu custo de mana. Quanto à aura violeta que o exército de Vudao confundiu com intenção de matar, era na verdade o feitiço de Cavaleiro da Lâmina de nível 4, Guarda Total.
No momento em que o mago chegou ao seu alcance, o feitiço deu a Lith sua posição exata, apesar da chuva de feitiços cegando a visão da vida e da poeira bloqueando sua visão. Ele concentrou a tempestade da peste nela, matando o mago na hora. Ela era uma boa soldado. Seu sacrifício nos deu a abertura que precisávamos. O comandante mago pensou ao emitir o comando para lançar os feitiços que tinham em mãos contra o inimigo. Quando uma saraivada de todos os 6 elementos choveu sobre Lith de todos os lados, inclusive de baixo, ele ativou a versão atualizada do pôr do sol final que havia desenvolvido antes da chegada de Camila, Final Eclipse. Uma espessa esfera de fogo negro o cercou, formando uma poderosa parede defensiva. Final Eclipse sugou o elemento fogo e escuridão dos feitiços recebidos, adicionando seu poder ao seu próprio. Ao mesmo tempo, vaporizou o gelo, derreteu as pedras e desviou as lâminas de ar apontadas para o lançador. O feitiço não conseguia parar os raios, mas Lith poderia mover o eclipse final à vontade. Ele se manteve na orla da barreira enquanto seus inimigos apontavam seus feitiços para o centro da cúpula de fogo negro, presumindo que ele se esconderia onde o poder defensivo do eclipse final era mais forte. Mesmo os feitiços sortudos ou poderosos o suficiente para perfurar as chamas negras só atingem o ar. Ao mesmo tempo, Lith usou a habilidade Devorar Davar. Qualquer feitiço perdido que chegasse perto dele depois de ser enfraquecido pela barreira foi rapidamente engolido pela lâmina furiosa. Isso permitiu que Var protegesse seu mestre e reabastecesse suas forças. Continua no próximo vídeo.